Quer upar Engineering do 1 ao 450 com eficiência e ainda criar itens únicos e úteis? Então vem comigo que eu te mostro tudo o que você precisa saber no World of Warcraft! Fala pessoal, eu sou a Selma e você está na Toca da Cotoca. Hoje vamos upar Engineering do jeito certo com foco em economia, praticidade e muita utilidade nos crafts. Antes de começar, tem algumas coisinhas que você precisa garantir. Uma Anvil por perto, aquela bigorna que você encontra em quase toda a capital. Um Blacksmith Hammer na sua bag, dá para comprar com qualquer vendedor de suprimentos de ferreiro. E também o Arclight Spanner, que você mesmo vai criar logo no início do treinamento. Mais adiante, lá pelos níveis intermediários, você também vai precisar do Gyromatic Micro Adjuster para continuar certos crafts. Ah, e não esquece, deixa bastante espaço livre na bag, porque você vai produzir muitos itens ao longo da jornada. Separe os seguintes materiais, todos estimados de forma segura, para você upar do nível 1 ao 450 sem nenhuma interrupção. Do nível 1 ao 50, você vai precisar de Rough-Stone, Copper Bar, um pouco de Linen Cloth e Weak Flux, que você compra com qualquer fornecedor de engenharia. Do 50 ao 125, já separa Bronze Bar, Coarse Stone, Silver Bar, Moss Agate e um pouco de Wool Cloth. Entre os níveis 125 e 200 entram materiais como Heavy Stone, Iron Bar e Steel Bar. Esse último para você criar o Gyromatic Micro Adjuster. Além de Magion Leather, Mage Weave Cloth, Gold Bar, Solid Stone e Mithril Bar. Do 200 ao 275 já na fase Artisan, o foco vai para Thorium Bar, True Silver Bar, algumas Dense Stone e Rune Cloth, que você vai usar nos últimos crafts dessa etapa. Do 275 ao 350 a gente entra nos minérios de Outland. Fel Iron Bar, Adamantite Bar, Eternium Bar e também materiais mais raros e opcionais como Fel Steel Bar, Corium Bar, Primal Fire, Hardened Adamantite Bar e o Heavy Stock, que você compra direto com o NPC. E do 350 ao 450, já em Northrend, você vai precisar de Cobalt Bar, Saronite Bar, Titanium Bar, Borean Leather e os Eternos, Air, Earth, Fire, Shadow e Water. Também vai precisar de algumas ferramentas como Mining Pick, Skinning Knife e Blacksmith Hammer, todas compradas com NPCs. Ah, e uma dica importante. Os cloths como Linen, Wool, Mage Weave e Rune Cloth dropam de inimigos humanoides, então foque em mobs como bandidos, trogs, gnolls e por aí vai. Já as stones como Rough, Coarse, Heavy e Solid e também as pedras preciosas, você consegue minerando veins de Copper, Tin, Iron, Mithril e outros tipos de minério. Se você tiver mining como profissão secundária, vai economizar um bom tanto de gold. Agora, se quiser pular a parte do farm, dá para comprar quase tudo na Auction House, mas os preços variam bastante dependendo do servidor e da fase da expansão. Além dos materiais, tem alguns crafts especiais que valem muito a pena enquanto você upa. Eles não são obrigatórios, mas podem trazer utilidade real ou até render um bom gold mais para frente. Um deles é o Divis, o famoso robô mordomo que repara seus equipamentos, vende itens e ainda dá acesso ao banco da guilda. Como ele envolve alguns pré-requisitos e um farm mais específico, vou fazer um vídeo só sobre isso aqui no canal. Então já sabe, fica de olho. Tem também a Mechano Hog, ou MacGenier Chopper, uma montaria lendária exclusiva de engenheiro. Ela exige reputação exaltada e alguns materiais raros, mas o resultado vale cada esforço. Se quiser saber como conseguir a sua, já tem vídeo aqui no canal, é só clicar no card ou conferir o link na descrição. Esses itens são perfeitos para quem quer tirar o máximo da profissão, seja no PvE, no farm ou até para lucrar na Auction House. Apprentice. Comece com o Rough Blasting Powder até o nível 30, usando Rough Stone. A partir daqui, você vai precisar estar perto de uma bigorna. Com Copper Bar, fabrique Handful of Copper Bolts até o nível 50. E já guarde esses parafusos, porque eles vão ser usados em crafts futuros. A partir do nível 50, você já pode treinar Journeyman,
O Arc Light Spanner você só precisa criar uma vez, mas já vale um pouquinho de XP, então aproveita. Agora siga com Copper Tube até o nível 80, usando Copper Bar e Weak Flux. Depois, vá de Coarse Blasting Powder até o 90, usando Coarse Stone. Dos 90 aos 100, faça Copper Modulator, usando Handful of Copper Bolts e Linen Cloth. De 100 a 110, você pode escolher Silver Contact com Silver Bar ou Bronze Tube com Bronze Bar. Vai do que estiver mais fácil para você. E por fim, do 110 ao 125, fabrique Standard Scope usando Bronze Tube e Moza Gate. Agora vamos para a fase Expert. Comece com Heavy Blasting Powder usando Heavy Stone e também com Wearing Bronze Gizmo, feito com Bronze Bar e Wool Cloth, até chegar no nível 140. Depois passe para Gold Power Core com Gold Bar e aproveite para fazer também Big Bronze Bomb e Ornate Spyglass, até o nível 160. Em seguida, vá de Iron Strut, usando Iron Bar e Explosive Chip, até o nível 175. Lembrando que para fazer o Bronze Framework você vai precisar de Medium Leather, então já tenha isso em mãos. Você também vai criar o Giromatic Micro Adjustor, que só precisa ser feito uma vez. E para fechar essa etapa, vá com Solid Blasting Powder usando Solid Stone, Big Iron Bomb e por fim Mithril Tube com Mithril Bar até o nível 200. A partir do nível 200 de Engineering, você pode escolher entre duas especializações opcionais: Gnome, foco em utilidades e controle, ou Goblin, foco em explosivos e dano. Cada uma tem receitas exclusivas e a escolha é permanente, então escolha com base no seu estilo de jogo. Depois disso, treine Artisan. Continue com Mithril Tab e depois siga com Unstable Trigger e Mechanical Repair Kit até o nível 210. Agora, vá com High Impact Mithril Slugs, Mithril Casing e Mithril Frag Bomb até o 235. Em seguida, fabrique High Explosive Bomb, Mithril Gyro Shot e Dense Blasting Powder, usando Dense Stone até o nível 260. Para fechar a fase Artisan, crie Thorium Widget com Thorium Bar e Runic Cloth, além de Thorium Tub e Thorium Shell até o nível 300. Treine Master com o treinador de Dalaran e comece com as receitas básicas. Inicie com Handful of Fel Iron Bolts e Fel Iron Casing usando Fel Iron Bar. Em seguida, produza Fel Iron Shells até alcançar o nível 320. A partir daí, crie o Fel Iron Musket, que usa os mesmos materiais, e também Heavy Stock, que você compra com fornecedores de engenharia. Depois, siga com Adamantite Grenade usando Adamantite Bar e, se tiver, Elemental Blasting Powder, que pode ser criada com Mote of Fire e Mote of Earth. Vá até o nível 340 e então feche essa etapa com Fel Steel Stabilizer, Hardened Adamantite Tube ou Corium Power Core. Todos exigem materiais mais raros como Fel Steel Bar, Primal Fire, Corium Bar e Hardened Adamantite Bar. Use o que estiver mais acessível para você. Chegamos à fase de Grandmaster. A partir do nível 350, comece investindo em Handful of Cobalt Bolts. No 375, faça Overcharged Capacitor, usando Cobalt Bar e Crystallized Earth. São materiais base para várias receitas futuras. Ao chegar no nível 390, produza Frosty Steel Tube, que usa Cobalt Bar e Crystallized Water. A partir do nível 400, você tem duas opções. Pode fazer o Diamond Cut Refractor Scope, que usa Frost Steel Tube e Handful of Cobalt Bolts, ou ir direto para o Reticulated Armor Webbing, que usa Seronite Bar e Eternal Earth. Escolha a mais barata ou a mais fácil de conseguir dependendo do seu servidor. No nível 405, treine a receita da Titanium Toolbox e crie a bolsa usando Handful of Bolts, Seronite Bar e Titanium Bar. Essa bag é exclusiva para engenheiros e tem 32 slots, bem útil. Depois, no 410, faça o Goblin Beam Welder usando Seronite Bar
Crystallized Fire e Crystallized Water. No 420, produza o Sonic Booster. E do nível 435 ao 450, é hora de criar alguns dos gadgets mais úteis da profissão. Comece com a Gnomish Army Knife, usando Seronite Bar, Mining Pick, Skinning Knife e Blacksmith Hammer. Ela substitui todas essas ferramentas em um único item, super prática. Depois, faça o Wormhole Generator Northrend, com Titanium Bar e os elementais Eternal Air, Fire, Shadow e Water. Esse item te teleporta para um ponto aleatório de Northrend e tem cooldown de 4 horas, ótimo para farm e mobilidade. Para fechar, repita os crafts que ainda estiverem laranja ou amarelo, ou use receitas avançadas como Global Thermal Sapper Charge, Armor Plated Combat Shotgun, Jeeves ou Mechano Rogue, se você já tiver reputação e os materiais necessários. Após chegar ao nível 450, você ainda pode evoluir sua profissão com receitas especiais vendidas em Icecrown Citadel. Cada uma custa um primordial Saronite. Mas atenção! É necessário ter reputação Honored com a facção The Ashen Verdict para conseguir comprar. Além disso, cada receita exige uma especialização específica. Plans Ice Blade Arrow, exclusivo para quem escolheu Gnomish Engineering. Plans Shatter Rounds, disponível apenas para Goblin Engineering. E se você for da raça Gnome, ainda ganha um bônus passivo em Engineering. Nada mal, né? E se você ainda não upou Mining, Blacksmithing ou Jewel Crafting, confere os links aqui na descrição, ou clica no card. Esses guias vão te ajudar a conseguir os materiais sem gastar quase nada. Se curtiu esse guia, deixa o like, se inscreve aqui na Toca da Cotoca e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima. Beijinhos!